Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, e neste vídeo vamos falar tudo sobre a final entre Corinthians e Palmeiras. Vamos falar também sobre Breno Bidon. Pode deixar o Corinthians no meio do ano? E cadê o Igor Coronado, fiel? Vamos falar aí tudo sobre o Igor Coronado também, tá? Peço humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, vamos iniciar o vídeo aqui falando de Corinthians e Palmeiras, né? Clássico aí do Paulistão, que tem muitas coisas em jogo. Evitando o Palmeiras aí de conquistar o tetracampeonato seguido, o Corinthians também tendo a possibilidade de trazer este título, que já faz 6 anos que o Corinthians não ganha um título, tendo a possibilidade também do Ramon fazer 2 boas finais aí, para quem sabe a diretoria do Corinthians repensar essa história e permanecer com o Ramon no início do Brasileiro. Enfim, tem muitas coisas em jogo aqui nesta final entre Corinthians e Palmeiras. Só que eu quero chamar aqui a atenção para um fator bastante interessante. Muitas pessoas estão dizendo aí que o Corinthians tem mais obrigação que o Palmeiras de conquistar essa final, em que o Corinthians também ele tem que evitar o Palmeiras de não conquistar esse tetracampeonato, em que o Corinthians faz 6 anos que não ganha título. Primeira conversa, tá? O Corinthians tem 30 campeonatos paulistas conquistados. Então essa pressão que está para o Corinthians conquistar um paulista, eu não vejo bem assim. Eu acho que quem tem que correr atrás é o Palmeiras, que tem 26. O Corinthians tem 30, meu amigo. 30 campeonatos paulistas. É o time com o maior número de paulista que existe. Ninguém chega perto do Corinthians. Então essa pressão está do lado do Palmeiras, pelo menos é o que eu penso, é a minha opinião. Já vi o Corinthians ser campeão paulista demais. Não estou fugindo da responsabilidade que o clube está há 6 anos. Lógico que um título vem a calhar. É um título que o Corinthians conquista, que traz para a torcida esse título, né? Que tanto estamos querendo conquistar esse título, comemorar novamente um Paulistão. Aí o Corinthians, depois de 6 anos sem ganhar nada, é lógico que é bem-vindo. Só que não essa pressão, o Corinthians está na pressão, igual o Abel falou, que o Corinthians precisa mais desse título do que o próprio Palmeiras. Eu desconsidero totalmente essa fala do Abel Ferreira. Outra questão importante que a gente tem para mencionar aqui é a questão do gramado, tá? Foi perguntado aí naquela entrevista de final do Paulistão, né, que foi chamado Ramon Dias e o Romero, o Abel Ferreira aí e o goleiro Everton, que foi questionado sobre o gramado sintético e, como sempre, ele ignorante, sem noção, acabou com um repórter lá falando que eles tinham que melhorar, que sei lá que tem, aquele cara é uma peça, né, fiel? Então, na minha opinião, é a seguinte, é lógico que influencia o gramado sintético em qualquer partida de futebol. Primeira coisa que a gente tem que colocar em pauta sobre essa situação. Na Europa não tem gramado sintético. E a Europa que é considerado o estágio aí de primeiro futebol do mundo. A Europa que é o futebol mais evoluído do mundo, tanto futebolisticamente, tanto financeiramente, tanto também aí os campos de futebol. Não existe campo sintético na Europa, é tudo grama natural. E aqui no Brasil tem alguns clubes, eu acho que o Atlético Paranaense, o Palmeiras, não me recordo se tem mais, mas eu acho que em específico são esses 2 clubes. Então se você tem um time que só treina no sintético, o Palmeiras todo dia está treinando no sintético. O Palmeiras todos os dias está jogando no gramado sintético. Então é lógico que quando ele vai jogar no sintético ele tem vantagem, porque o Corinthians não treina no gramado sintético. Aliás, não treina dia nenhum, e o Palmeiras treina todos os dias. A bola corre mais rápido, então se você tem jogadores mais rápidos, você leva vantagem. Parece que está jogando altitude, o tanto que a bola corre. Então, realmente sim, na minha opinião, faz grande diferença. Fora que fica feio pra caralho, tá? O estádio do Palmeiras, a grama parece um pasto, na minha opinião. Então, é feio, estraga o futebol, e eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem sim, que também não é desculpa que estou dando para essa final. Estou confiante que o Corinthians vai conquistar esse título, certo, fiel? O Corinthians que vai a campo com o Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho, vai entrar com a escalação padrão. Aí na dupla de zaga a gente vem de Félix Torres e Gustavo Henrique. Fabrício Angileri volta à equipe, tá, fiel? Lembrando que ele não podia jogar, desculpa, fiel, a pré-Libertadores, mas volta aqui agora para o Paulistão. E no meio campo a gente vem com o losango aí, né, fiel? Aí do treinador Ramon Dias, a gente vem com o losango com José Martins e André Carrillo. Esses 2 atletas, para mim, hoje, vou ser sincero para vocês, é minha fonte de esperança. É André Carrillo e José Martins. Esses 2 jogadores
podem fazer um diferencial incrível. Todos os jogos eles estão jogando bem. Se a gente pegar um Rodrigo Garro bem, se a gente pegar um Memphis num dia, um Rodrigo Garro no dia, dá para sair com um resultado até positivo de lá, porque esse meio campo do Corinthians faz a diferença, tá, fiel? Faz a diferença. Então a gente vem com José Martínez, Ranielli dando essa contenção aí na zaga do Corinthians, que vem sofrendo muito gol. A entrada do Ranielli tem trago para o Corinthians aí bons efeitos no meio campo. Então é José Martínez e Ranielli, André Carrillo e Rodrigo Garro, tá, fiel? Que aí trouxe a informação para vocês que Rodrigo Garro vai para jogo. E no ataque, Memphis e Yuri. Lembrando que a gente tem peças super interessantes no banco, como o Thales Magno, que vem de boa fase, como o Wendel Romero também, que vem de boa fase no Corinthians. Tem o Breno Bidon, que já vamos falar daqui a pouco também, que pode estar saindo do Corinthians no meio do ano, certo, fiel? Então a gente tem um bom elenco, basta o Ramon Dias fazer esse time jogar. O elenco está na mão dele, basta fazer esse time jogar, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este grande clássico. A questão dos árbitros, nem vamos comentar a vergonha que foi esses árbitros, né, fiel? Para mim foi uma vergonha escandalosa você escalar. O Klaus já trouxe isso bastante no vídeo anterior, e também o Cadassan, porque os dois são palmeirenses, tá? Nas redes sociais, aí na época que o Cadassan era mais jovem, tá cheio de foto do Palmeiras, cara. E também aí o Klaus, que já tem um histórico totalmente negativo com o Palmeiras. O passado não influencia, a gente somos profissionais. O que eu pauto e volto aqui a mencionar para vocês é porque a polêmica, porque corresse o risco de manchar o Campeonato Paulista, sendo que você pode fazer aí alterações, tá, fiel? Você vai lá, cara, e vai lá e coloca outro árbitro. Para que colocar um árbitro que já tem um histórico ruim com o Corinthians e para pitar ainda dentro do chiqueiro? Por que não colocou ele para pitar dentro da Neoquímica Arena, né? Já que não há nada por trás disso. Então, realmente fica questionável. O pênalti contra o São Paulo foi questionável, a escalação de árbitros é questionável, parece que está fazendo de tudo para entregar esse título para o Palmeiras. Realmente é de se pensar que essa Federação Paulista não é íntegra. Para mim, essa Federação de Futebol, ela é mal intencionada junto com a CBF. Elas podem dar a mão e sair pro mundo, porque elas são iguaizinhas. Aqui eles puxam aí sardinha pro Palmeiras e a CBF lá puxa sardinha pro Flamengo sempre quando pode. Pelo menos é a minha opinião. Comentem porque eu quero saber a sua, porque eu tenho muito assunto aqui ainda para trazer, tá, fiel? Antes da gente entrar na questão do Igor Coronado, que eu tenho que trazer essa informação para vocês, quero falar sobre o Breno Bidon, que segue cotado para sair do Corinthians no meio do ano, tá, fiel? Para a Premier League, para o futebol da Inglaterra. Tem o Fulham que está interessado no jogador e também, eu esqueci o nome do time, me fugiu agora, tá, fiel? O time que o Corinthians vendeu também, o zagueiro Murilo, tá? Esses dois clubes estão, Nottingham Forest, lembrei agora. Esses dois clubes estão interessados na contratação do Breno Bidon, não tem proposta em caráter oficial. O Breno Bidon que tem contrato com o Corinthians até 2029 e uma multa contratual super alta, tá, fiel? Eu não vou ser hipócrita aqui em dizer que o Breno Bidon nos últimos jogos não está agradando em nada. O Breno Bidon, depois que foi para a seleção e voltou, ele voltou com a pontinha da chuteira em campo, não está jogando absolutamente nada, não está dividindo do jeito que tem que dividir. É um jogador fraco fisicamente, tudo bem, isso não é problema dele, isso ele vai conseguir aí massa muscular com o passar do tempo, só que é um jogador hoje que no momento não está agradando como deveria agradar. Não está jogando também o que jogou aí no ano passado, tá? E aí, na minha opinião, fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que o cara não tá jogando porque será que já não tem um contrato fechado? Será que já não tem um acordo verbal fechado? Será que já não tem instruções de empresários, que esses empresários são o câncer do futebol? Será que já não chegaram no menino e falaram, não machuca, evita divididas fortes, porque você tá vendido, você vai pra Premier League, você vai ganhar muito dinheiro, e realmente lá ganham muito dinheiro, ludibria os jogadores. Então será que já não tá com essa tese, já não tá com esses parâmetros, já não está conversado com o jogador? Porque eu não entendo como que um jogador estava jogando bem e de repente o jogador para de jogar bola. É simplesmente assim. É o mesmo caso do Memphis. Só que o Memphis já é veterano de bola, ele não vai para a Europa para um grande time de futebol. E o Memphis também, o futebol dele ficou lá no ano passado. Rodrigo Garra a gente entende, perdeu a 10, teve aquele problema pessoal, tá com lesão na patela do joelho aí. Então há muitas divergências para o Rodrigo Garra ainda não tá apresentando aquele futebol do ano passado. Fora que o jogador chegou mais tarde também na preparação física por causa
daquele negócio pessoal que aconteceu com ele, envolvendo morte. Então é uma situação mais delicada do Rodrigo Galo. Mas Memphis, Bidon, muitos jogadores deixaram o futebol lá no ano passado e não vem demonstrando um bom futebol até esse presente momento, tá, fiel? Então, Breno Bidon podendo sair pro Corinthians, sair do Corinthians aí para a Europa, ou pro Nottingham ou pro Fulham, que tem propostas interessantes para retirar Breno Bidon do Corinthians. É a característica que a Europa gosta, jogadores jovens, já vai jovem para lá e já adapta o jeito europeu de jogar, tá, fiel? Antes, vou falar uma coisa para vocês aqui que vocês podem até discordar e ficar bravo comigo. Antes, na minha opinião, quando o Bidon tava jogando bola, fala, cara, esse cara não pode sair do Corinthians por menos de 250 milhões de reais. Hoje, do jeito que ele tá jogando, chuteirinha de ouro, pezinho levantado, não divide uma bola, se já tá pensando em Europa, é melhor sair. Melhor sair do que ficar aqui no Corinthians com a cabeça lá na Europa, porque o cara não desenvolve, o cara não joga bola, o cara tira espaço de outro que quer morder a bola, tira o espaço de outro que quer jogar com vontade para demonstrar aí sua força pelo Corinthians, para crescer, para ganhar sua posição de titular. Ele acaba tirando a vaga deste outro jogador por já estar pensando em Europa. Infelizmente, futebol funciona assim e eu quero que você comentem para saber sua opinião. E agora eu quero trazer a informação do Igor Coronado para vocês. Fiel, primeiramente, deixa o seu like, tá? Vocês estão vendo que aqui é uma informação atrás da outra. Se assim eu merecer, por favor, deixa o like, é importante para a plataforma espalhar esse vídeo para mais corintianos. Cadê o Igor Coronado, meu irmão? É a primeira pergunta que fica. Cadê o Igor Coronado? Eu fui pesquisar, porque esse cara não aparece mais no Corinthians. É um cara que ganha 2 milhões de reais e não aparece no Corinthians. Então eu fui pesquisar para trazer as informações para vocês. O Igor Coronado, ele sofreu uma lesão de treino aí no tendão, no adutor aí da coxa direita e já está há muito tempo parado. A grande questão que eu tenho para deixar aqui, Fiel, sinceramente, ele não jogou contra o Mirassol. Foi o primeiro jogo importante do Corinthians, que é as quartas de finais do Campeonato Paulista. Ele não jogou contra o UCV, que foi outro jogo de grande importância, que já é pré-Libertadores. Ele não jogou contra o Barcelona de Guayaquil os 2 jogos. Ele não jogou a semifinal contra o Santos e não vai jogar a final contra o Palmeiras. Afinal, o Igor Coronado ganha 2 milhões de reais para não jogar no Corinthians, ganha 2 milhões de reais para não jogar os principais jogos do Corinthians. Só que a culpa, Fiel, estou falando isso, a culpa não é direcionada para o Igor Coronado, porque o Igor Coronado está com problema de tendão. Tendão é diferente de joelho, que o Garro vai lá, tá jogando um sacrifício, tomando infiltração. Não estou falando que o Igor Coronado tinha que se sacrificar para jogar no Corinthians. A minha direção das minhas palavras aqui vai em cima do departamento médico do Corinthians, que sinceramente é horrível. Já demonstrou isso com o Diego Palacios, que o cara chegou, machucou, nunca conseguia ir a campo. Depois de muito tempo foi detectado um problema de cartilagem crônica. Isso quer dizer que não melhora, isso quer dizer que ele vai ter esse problema para sempre quando o problema é crônico. Problema de cartilagem não tem cura, só existe remédios paliativos e é por isso que ele não joga e é por isso que o Corinthians não vai negociar o Diego Palacios. Porque nenhum jogador vai contratar um jogador com problemas crônicos. Então, não sei se é a Ana Carolina Cortes ou a Ana Carolina Cortez, só que esse departamento médico do Corinthians é horrível. Eu vou falar mesmo, fiel. Eu vou falar mesmo. Vocês querem a verdade ou a mentira? Quando era o Bruno Maziotti, que era chefe do departamento médico do Corinthians, jogadores chegavam lá, ficavam no máximo uma semana e já saía. A não ser quando é ligamento cruzado, a não ser quando é um problema mais sério. Mesmo assim, o Renato Augusto sofreu problema de ligamento cruzado quando estava no Corinthians e ele voltou, o Renato Augusto, bem antes do esperado. Renato Augusto vivia com o joelho estourado. Renato Augusto vivia aí, vamos dizer assim, não estando 100% na maioria das vezes para jogar no Corinthians. E o Bruno Maziotti conseguia colocar ele sempre para jogar, dentro do possível, pela idade, pelo que as lesões dele representavam, porque era um cara competente. A Ana Carolina Cortez, o Palácio ficou lá 1 ano. Eu não vou falar assim de questões de titularidade, mas questões aí que o cara machucou. O Matheus Araújo, tá, fiel? Matheus Araújo, confirmem pra mim. Aquele menino machucou a mão. Ele machucou a mão, ficou quase 1 mês fora porque ele lesionou a mão. O Diego Palacio, até hoje a gente não consegue ver esse cara jogar, sempre problemas físicos, nada, e tem problema de cartilagem crônica que não foi detectado pela incompetência do departamento médico do Corinthians, e agora o Igor Coronado não volta. Um cara que ganha 2 milhões de reais não volta. Então quando a gente precisa dele, o Igor Coronado estava mal contra o Barcelona de Guayaquil, o cara jogando no sacrifício,
O Coronado poderia ser opção. Ó, tô aqui, professor, sou opção, coloca eu pra jogar. O que ele fez contra o Fortaleza, os jogos que eu já vi o Igor Coronado jogar, não entra na minha cabeça que esse cara tem algum tipo de problema técnico. Muito pelo contrário, tecnicamente ele é muito bom jogador. O Igor Coronado é bom jogador, talvez não mereça ganhar os 2 milhões de reais. Eu sou um dos primeiros a falar, ele não merece ganhar 2 milhões de reais. Ah, vamos colocar aí 1 milhão, 1 milhão e 200. Mas beleza, o Corinthians quer pagar os dois, então cadê o cara nos principais jogos do Corinthians? Então o Augusto Melo, já que ele disse lá, Fel, aqui vocês podem perceber, nesse canal eu elogio o Augusto Melo a todo instante, mas quando tem que criticar, eu vou criticar também. Porque a Ana Carolina Cortez é o quê, Augusto? É amiguinho? É amiguinho de vocês? Por isso que vocês não tiram? Porque você disse que não ia separar amizade e compromisso profissional com o Corinthians. Porque ela já deveria não estar no Corinthians mais. Pelos fatores que aconteceram, pelos fatos que aconteceram. A gente não está mentindo. A gente está falando de situações reais. Então você tem um jogador de 2 milhões de reais que nunca volta. E detalhe importante, eu não vejo o departamento médico do Corinthians dar entrevista. Eu não vejo falar, ó, o Igor Coronado tá com problema assim, assim, assado. O Igor Coronado tem data de volta até a data tal. O Igor Coronado pode voltar tal. Ele está melhorando, ele está fazendo trabalho em campo, está fazendo trabalho em academia. A gente conseguiu recuperar o jogador para a data tal. A gente não vê o departamento médico do Corinthians se expressar. O jogador machuca e fica encostado lá o tempo que quiser. Isso aqui é Corinthians, irmão. Então, para um time dar certo, fiel, ele não vem só da parte futebolística, ele vem da administração, desde lá do presidente, que começa a formar o time com contratações, ele vem da base, quando você tem gestores de bases competentes, a base revela muito jogador que ajuda na sustentabilidade do clube com vendas e ajuda no clube futebolisticamente. Ele vem do departamento médico quando os principais jogadores machucam e você tem a condição de você conseguir recuperar o mais rápido possível para ajudar o time dentro de campo. Ele vem da parte do setor jurídico, que consegue aliviar as ações contra o Corinthians, para o Corinthians aí não ficar endividados em processos e consegue reverter esse dinheiro para o clube, para mais contratações, para investimento no departamento médico, tudo que envolve o clube, tudo que é administrativo, tudo que envolve o Corinthians tem que ter profissionais competentes para fazer esse clube andar. O diretor financeiro que é responsável, vocês não sabem o tamanho da responsabilidade que é um diretor financeiro. Igual o Pedro Silveira, que já trouxe informações, ó, o Corinthians precisa bater 180 milhões de venda pra gente fechar no verde. Isso tudo gira em torno do diretor financeiro. Ele tem que estar apto, olha, não contrata, que senão a gente senão não vai ter como pagar, que senão a gente vai se complicar nisso. É importante, tudo no Corinthians tem a sua importância. Tudo no Corinthians precisa de profissionais competentes. E o Corinthians tem um diretor financeiro competente, tem um setor jurídico hoje competente. Só que, na minha humilde opinião, a Ana Carolina Cortez e o departamento médico do Corinthians não é competente, não é, deixa muito a desejar e não é só esse setor, tá? Não é só esse setor, porque o Corinthians fisicamente é uma bosta. O Corinthians fisicamente é horrível. Então o preparador físico do Corinthians também é horrível. Não sei se é do clube, não sei se o preparador físico veio junto com a comissão técnica do Ramon, vou procurar saber. Vou deixar nos comentários para vocês. Porque tem muito departamento, tem muita comissão técnica que não vem com o preparador físico. Geralmente o clube lá, ele providencia um preparador físico para trabalhar a parte dos jogadores, tá? Só que também tem muitos preparadores físicos que vêm junto com a comissão técnica, porque os técnicos exigem, porque a preparação física ela é de extrema importância para qualquer clube de futebol. Se você tem um preparador físico bosta, que não consegue fazer nada, e o time morre, joga um tempo e não consegue jogar o segundo, preparador físico aí, né, vamos dizer assim, bunda mole, o que acontece? O time não vai, o time não rende, o time não consegue treinar, o time não consegue dedicar, o time não consegue jogar 2 tempos com intensidade. E o preparo físico do Corinthians é horrível. Então, quando tem que criticar, eu vou criticar. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. E o Augusto Melo tem que cobrar, cara. O Augusto Melo tem que chegar no departamento médico, bater a palma e falar, e aí? Cadê o Igor Coronado? Eu pago 2 milhões pro cara ficar encostado há quanto tempo? Qual que é o prognóstico? Quanto tempo ele vai voltar? Eu preciso do jogador, eu preciso de detalhes. Nós não temos informações do Coronado. O cara encostou contra o Mirassol, não jogou os principais jogos do Corinthians e ninguém sabe mais nada. Sorte que a gente tem algumas informações que vai atrás, pega aqui, para trazer aqui para vocês. Então eu acho um absurdo e uma incompetência total do departamento médico do Corinthians. Tá, fiel? Pelo menos essas são as informações mais atualizadas agora, tá? 6 horas da tarde, tá, fiel? Esse vídeo vai pro ar meio-dia. 6 horas da tarde eu venho com mais informações do Corinthians
para vocês. Estamos combinado, fiel? Estamos combinado? Então, meu muito obrigado e vai Corinthians!